Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Deus teria destinado os negros para serem escravos? De maneira alguma, nunca, jamais, em hipótese nenhuma. Eu sei de algumas correntes do cristianismo que acreditam nisso, embora hoje elas já não falem abertamente, porque seria discriminação racial. Mas se você examinar bem os textos bíblicos de algumas denominações religiosas, você vai encontrar que os textos bíblicos, não, os textos da doutrina de algumas denominações religiosas, você vai encontrar algumas que realmente acreditam nisso. Mas a Bíblia não revela qualquer discriminação, não existe na Bíblia qualquer discriminação de cor que pudesse ter sido promovida ou aceita por Deus. Mesmo nos tempos bíblicos, a ideia de escravidão ela não era baseada na cor da pele. A escravidão, como nós conhecemos, baseada na cor da pele do Brasil colônia, era algo desconhecido. Ela só veio a ser adotada muitos séculos mais tarde e começou com o islamismo. Sim, o islamismo começou a fazer escravos negros por causa da cor da pele. E depois isso foi adotado pelos povos ocidentais. Existem várias teorias sobre a origem das diferentes raças e cores dos seres humanos. Uma das mais conhecidas é a que define os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, como tendo originado povos semitas, que são os árabes israelitas de pele morena, os negros e depois os brancos, que seriam os descendentes de Jafé. Mas o problema com essa interpretação é que foi ela que serviu de pretexto para a escravidão nos tempos coloniais, pelo fato de as pessoas acharem que Cão, um dos filhos de Noé, tivesse sido amaldiçoado. E então ele era negro e o seu filho Canaã acabou sendo o ancestral dos povos negros. Mas vamos ver o trecho de Gênesis 9, 18 a 27. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E como começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e bebedou-se, descobriu-se, ficou nu em meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, de costas, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. É isso que está na Bíblia. Mas a palavra de Deus não diz qual era a cor da pele dos filhos de Noé. Portanto, é pura especulação acreditar que a divisão das cores características das raças tenha se originado neste episódio da Bíblia. O mais simples e honesto é admitir que diferentes povos originários desses primeiros habitantes do mundo pós-diluviano tenham se isolado em diferentes regiões e, como consequência desse isolamento, tenham realçado algumas características e debilitado outras. É muito fácil perceber isso quando nós vemos que todas as raças de cães, por exemplo, vêm basicamente de um mesmo cão selvagem mais parecido com o lobo. O mesmo acontece com o gado, o mesmo acontece com cavalos. Através do isolamento e do cruzamento seletivo, você consegue diferentes raças de cães, ou de gado, ou de cavalos, ou de passarinhos, algumas trazendo características bem marcantes. Por exemplo, se você separar uma ninhada apenas de cães com uma determinada cor e for cruzando esses e sempre selecionando cães com as mesmas características, no final você chegará a uma raça na qual todos os descendentes são praticamente iguais. Isso é feito com animais, com peixes, com insetos, com vegetais, com qualquer coisa viva. Até tomate se faz assim. O mesmo pode ter acontecido com seres humanos. Com os estudos atuais de genética, muitos cientistas hoje já admitem que não existe mais que uma raça. Só existe a raça humana. Só existe a raça humana. Não existe esse negócio de quem é negro, quem é branco, quem é amarelo, quem é vermelho, nada disso. O mais importante é perceber que na Bíblia Deus não faz distinção de pessoas pela cor da pele. Ele, obviamente, escolheu um determinado povo em Abraão, depois escolheu novamente as 12 tribos e, vez ou outra, destacava-se este ou aquele povo,
esta ou aquela nacionalidade, mas nós não encontramos distinções baseadas em cor de pele na Bíblia. E curiosamente, o primeiro gentil, o primeiro não-judeu a se converter depois da formação da igreja em Atos, foi um etíope, provavelmente um negro que era eunuco, era castrado, ou seja, alguém que jamais poderia ser admitido no Templo de Jerusalém, não por ser negro, mas por ser gentil e castrado. Provavelmente as primeiras igrejas na África surgiram através do ministério desse eunuco, que era alguém proeminente da corte de uma rainha africana. Se aconteceu isso, das primeiras igrejas na África terem surgido através da pregação desse eunuco, então quando na África já havia irmãos em Cristo, louvando a Deus, se reunindo ao nome de Jesus e louvando a Deus e ocupados com as Escrituras, nos países nórdicos e países que hoje são Alemanha, Suécia e etc., que a Alemanha se orgulhava, né? Hitler se orgulhava da raça pura, nessa mesma época, enquanto já havia cristãos reunidos ali na África, aqueles países nórdicos estavam ainda adorando deuses de pau e de pedra e um matando o outro com machadada.